Trabalho apresentado na disciplina de Comunicação de Dados da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com o tema Redes LAN versus Bluetooth versus Zigbee. Este trabalho terá uma breve introdução e depois descreverá o que é uma rede LAN, um sistema Bluetooth e Zigbee. Após isso, haverá um confrontamento entre a rede LAN, Bluetooth e Zigbee, chegando a uma conclusão referente ao confrontamento destas. Este trabalho tem como objetivo confrontar as redes LAN, rede Bluetooth e Zigbee, descrevendo suas características e aplicações. LAN significa Local Area Network, em português, rede local. Trata-se de um conjunto de computadores que pertencem a uma mesma organização e que estão ligados entre eles numa pequena área geográfica por uma rede, frequentemente através de uma mesma tecnologia. A mais usada é a Ethernet. Baseado no envio de pacotes, o protocolo Ethernet tornou-se um padrão na década de 80 ao definir o cabeamento, os sinais elétricos para a camada física, o formato de pacotes e os protocolos para a camada de controle de acesso ao meio. Redes LAN, em sua maioria, utilizam cabos para transmissão de dados de um dispositivo para outro. Suas camadas seguem dois modelos de referência. O primeiro, o OSI, com 7 camadas, sendo estas aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física, sendo o segundo modelo o TCP/IP, que é um resumo do modelo OSI, contendo agora somente 4 camadas, que são aplicação, transporte, internet e rede. O padrão Ethernet pode também ser classificado como observado na tabela 1, dependendo da sua velocidade de transmissão. A figura 3 apresenta uma topologia típica de uma rede LAN, no caso, uma topologia estrela. Dando seguimento à apresentação, temos que o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio desenvolvida pela empresa de telecomunicações Ericsson em 1994. Ela permite a troca de dados e arquivos entre celulares, computadores, scanners, fones de ouvido e demais dispositivos de forma rápida e segura. O Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance, baseado em microchips transmissores de baixo custo em cada dispositivo. São divididos em classes e essas divididas em potência máxima permitida e alcance. Para a classe 1 temos a potência máxima permitida de 100 mW até 100 metros, classe 2 2,5 mW até 10 metros, a mais usual nos equipamentos em geral, classe 3 1 mW até 1 metro. O Bluetooth é uma tecnologia criada para funcionar no mundo todo, razão pela qual se fez necessária a adoção de uma frequência de rádio aberta e aceita em praticamente qualquer lugar do planeta. A faixa livre ISM, Industrial, Scientific, Medical, que opera a frequência de 2,45 GHz, é a que mais se aproxima dessa necessidade e, portanto, é adotada para a transmissão via Bluetooth. As redes Bluetooth podem ser divididas em Piconet e Scatternet. A Piconet, quando há a comunicação entre dois ou mais dispositivos, geralmente e até 8 estações. Temos uma estação mestre e as estações escravas. A estação mestre orienta a comunicação, ou seja, a escrava só manda informação quando é necessário ou então só recebe, no caso da mestre. A Scatternet é o procedimento que consiste em fazer com que uma Piconet se comunique com outra que esteja dentro do limite de alcance. Basicamente, como ilustra a figura, a estação mestre utilizando de estações escravas pertencentes a outras Piconet. Os protocolos mais importantes da comunicação Bluetooth são chamados de protocolos núcleo ou protocolos de transporte e são divididos basicamente em
radiofrequência, baseband, LMP, Link Managed Protocol, HCI, Host Control Interface. Para fins de compatibilidade e facilidade na implementação, os protocolos de aplicação são divididos em perfis. Cada perfil Bluetooth especifica como o equipamento deve implementar a tecnologia. Agora passaremos para a simulação de um sinal de voz via Bluetooth. E essa simulação está disponível no site do Mathswork. São direitos do MATLAB Simulink. Aqui temos os blocos representando a estação transmissor, o receptor e basicamente a transmissão de voz via Bluetooth. Nós temos que o transmissor mestre, que no canal é adicionado o ruído gaussiano branco, que é característico de qualquer canal, né, que no caso é a temperatura, o ruído térmico, melhor dizendo. Temos aqui uma atenuação de 40 dB sendo adicionado ao canal, adicionado ao sinal, e juntamente a esse canal é adicionado uma interferência do tipo 802.11b Wi-Fi no sinal. Esse sinal também é atenuado. Essa atenuação é característica de perdas por multipercurso e dentre todas as possibilidades envolvidas no canal aéreo. Esse sinal é recebido no receptor, né, e verificaremos os time slots do sinal Bluetooth e do sinal Wi-Fi, e também verificaremos a taxa de erro encontrada, e temos também o espectrograma do sinal recebido. Iremos simular para constatar essas colocações. No primeiro gráfico, temos o espectro da banda ISM. Veremos aqui, né, que é uma banda de 20 MHz. No segundo gráfico, temos aqui em azul o time slot utilizado pelo Bluetooth e o time slot utilizado pelo Wi-Fi. E aqui, no caso, o sincronismo dos time slots. Verificamos que o Wi-Fi utiliza um tempo maior para a transmissão. Existe uma interferência, uma sobreposição de momentos utilizados. E verificaremos se isso é corrigido, se isso é contabilizado como um erro de bits. Temos também o espectro do sinal recebido, onde na vertical é a frequência, na horizontal é o tempo e as cores é a intensidade do sinal. Verificar que a taxa de erros é zerada. Então todos os bits foram decodificados, todos os dados foram recebidos, tanto para o sinal Bluetooth, tanto para o sinal Wi-Fi, demonstrando aí a eficiência de ambas comunicações. E para sinais Bluetooth, comunicação Bluetooth, paramos por aqui. Zigbee é um protocolo que permite comunicação sem fio confiável, com baixo consumo de energia e baixas taxas de transmissão para aplicações de monitoramento e controle. É uma tecnologia criada para suprir as necessidades únicas da comunicação sem fio entre dispositivos de controle e sensores. Permite comunicações robustas e opera na frequência ISM, sendo na Europa de 868 MHz um canal, 915 MHz 10 canais nos Estados Unidos e 2,4 GHz 16 canais em outras partes do mundo, e não requer licença para funcionamento. As camadas do Zigbee
são como as mostradas na figura 9, sendo elas de aplicação, suporte à aplicação, rede e segurança, MAC e PHY. As topologias encontradas para uma rede Zigbee são o tipo árvore, o tipo estrela e o tipo malha. Os modos de operação do Zigbee são beaconing. Os dispositivos com funções de roteador transmitem de tempos em tempos sinalizações para tentar confirmar sua presença aos outros roteadores da mesma rede. Já os outros dispositivos da rede só precisam estar ativos no momento da sinalização, mas esses devem ser configurados para perceber o período em que ocorrerá esta sinalização, pois no modo beaconing a maioria deles permanece em repouso. Nesse modo, o consumo de energia é o mínimo possível. O outro modo é o não beaconing. Nesse modo, a maioria dos dispositivos da rede permanecem sempre com seus receptores ativos, consumindo mais energia. É importante ressaltar que nesse modo, os dispositivos devem ser alimentados com fontes de energia mais potentes e duradouras que pilhas ou baterias comuns. Nessa figura, podemos ver as principais aplicações do Zigbee, sendo elas automação comercial de edifícios, eletrônica de consumo, PCs e periféricos, controle residencial e comercial, controle industrial e cuidado médico pessoal. Redes LAN são mais apropriadas para aplicações como transmissão de dados em pequenas distâncias, quando necessita-se de uma velocidade de transmissão mais rápida por utilizar o meio físico para a transmissão dos dados, utilizado em empresas para conexão de um servidor local a todos os computadores que realizam algum tipo de serviço dentro da empresa. Bluetooth é mais apropriado para sincronização de PCs, telefones celulares e PDAs, aplicações de áudio com fone sem fio, transferência de arquivos entre PDAs, PCs e impressoras. Enquanto que o Zigbee tem melhor performance em aplicações de controle, rede de sensores, redes com muitos dispositivos, com pequenos pacotes de dados e onde o consumo da bateria é crítico. Nessa tabela, podemos observar as diferentes taxas de transmissão, taxa de transferência para cada tipo de aplicação. Para a rede LAN é de 1 gigabits por segundo, para o Zigbee é 250 kilobits por segundo e para o Bluetooth é de 750 kilobits por segundo. Por fim, ao analisarmos as diferenças mostradas neste trabalho, podemos concluir que redes LAN, Zigbee e Bluetooth são soluções diferentes que têm características para endereçar requisitos de aplicações distintas. Porém, caso haja necessidade de maior taxa de transmissão de dados, visando a maior agilidade no processo, deve-se optar por redes LAN. Aqui encontram-se as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. Muito obrigado!